Fala galera, tudo bem? Boa tarde para todos, para todas, espero que estejam bem. Beijo no coração de todo mundo, valeu Mari, valeu pessoal, George frescando aqui, ô caba fresco mesmo, nunca vi. Né? Eu tinha imaginado, eu disse assim, diz que não é o Sâmio, porque se o pessoal estiver esperando o Sâmio e entrar eu, aí lascou, né? Então assim, né, diz que sou eu. Mas gente, espero que estejam bem, tá certo? Espero que todos vocês estejam curtindo esse nosso aulão e eu vou pedindo aí, tá bom, pessoal? Para que vocês deixem, né, o like, para que vocês se inscrevam aí no canal do GIFs, tá? E a gente vai passear agora aqui por algumas questões de filosofia. Pessoal, antes de eu começar a resolver as questões, eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Dois assuntos que na segunda-feira vão estar na prova da UES. Professor, quais são esses dois assuntos? Diga logo, pelo amor de Deus, nascimento da filosofia e filosofia política, tá bom? Então são dois temas que eu tenho absoluta certeza de que na segunda-feira eles vão aparecer na sua prova. Só que eu trouxe outros temas aqui, tá bom? Além desses dois, eu trouxe outros temas importantes que com certeza são temas que poderão estar, tá bom? A primeira questão é uma questão sobre o nascimento da filosofia, tranquilo? Então vamos lá resolver essa nossa primeira questão. Ela diz assim, ó, sobre a passagem do mito à filosofia na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. Então nós vamos praticamente analisar as 4 afirmações que estão aí. Cuidado que tem pegadinha, já adianto, tá certo? Olha o que diz aí a primeira afirmação. Ó. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essenciais da compreensão de mundo grega. Até aí, professor, é verdade ou é falsidade o que se afirmou? Absolutamente verdade. Marden, como assim? Os poemas homéricos. Os poemas homéricos, eles fazem parte, tá certo? Daquilo que nós vamos chamar de tradição, olha só, tradição mítica. E essa tradição mítica, certo? Ela pode sempre se manifestar por meio do mitos, e esse mitos, ele pode ser uma cosmogonia, ou ele pode ser uma teogonia, certo? Então, até aí, nós temos uma afirmação verdadeira. Esses poemas homéricos, que são poemas relacionados a uma cosmogonia, eles procuram explicar uma coisa, de onde é que veio o mundo? Qual é a primeira pergunta dos filósofos gregos? Como surgiu a natureza? Beleza? Então, até aqui, nós temos o quê? Nós temos uma afirmação verdadeira. Ele diz assim, ó, que, posteriormente, esses poemas homéricos, que contêm diversas características essenciais da compreensão do mundo grega, que posteriormente se revelaram importantes para o surgimento da filosofia. Absolutamente correto. Marden, por quê? Vou explicar para você. Correto, sabe por quê? Porque a filosofia vai se confrontar e dizer, esses poemas homéricos, eles não podem explicar a realidade de modo absoluto, de modo correto, de modo lógico. Então a filosofia nasce se opondo a isso, beleza? Então tá correto por quê? Porque esses poemas homéricos, eles representam uma primeira forma de explicar a realidade que vão ser contestados posteriormente pela filosofia. Então a primeira afirmação está correta. Observa, se a primeira afirmação está correta, eu vou analisar as alternativas, eu só vou ficar entre a alternativa A e a D, beleza? Vamos ver a próxima afirmação aí, olha só. Próxima afirmação diz assim pra gente, ó. O naturalismo que se manifesta nas origens da filosofia já se evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como perfeitos. Marden, o que é que significa a palavra perfeito, completo?
E o que é que significa naturalismo? Lembrem-se de que os filósofos pré-socráticos, tá? Eles eram chamados de quê? Eles eram chamados de naturalistas. O naturalismo é a filosofia desenvolvida pelos filósofos pré-socráticos. Qual era o objetivo, galera? Qual era o objetivo? Era explicar, tá certo? Os filósofos pré-socráticos tinham como objetivo explicar a realidade. Beleza? Então isso aí tá correto, Marden? Tá. Mas Marden está dizendo assim, ó. Esse naturalismo que se manifesta nas origens da filosofia, que já está sendo evidenciado na filosofia grega. Tá certo mesmo isso, Marden? Tá sim, pessoal. Por quê? Porque o naturalismo é a tentativa de você explicar a realidade. Quem foi que começou com isso? Foram os próprios mitos. Tanto é, uma primeira característica dos mitos, primeiras explicações. Como não existia ciência, como não existia lógica, os mitos eles se caracterizam como primeiras explicações, que eram contraditórias, e é por essa razão que a filosofia vai se opor a ela. Primeira afirmação, segunda afirmação, absolutamente corretas. Terceira afirmação diz assim, ó, a humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. Marden, sei tá certo, tá sim. Por que tá certo, Marden? Tá certo, pessoal, por uma razão simples. Olha só, o que é essa humanização dos deuses? Na mitologia grega, nós vamos ter uma característica que vai se lançar para dizer o que são todos os deuses. Essa característica é a característica do antropomorfismo. Professor, o que é o antropomorfismo? É você atribuir aos deuses, certo? Dar aos deuses, olha só, características humanas. Beleza, pessoal? Então, quando nós temos na terceira afirmação dizendo a humanização dos deuses da religião grega, as pessoas não conheciam os deuses, então o que é que a gente fazia? A gente dava a esses deuses características humanas, antropomorfismo. E isso fez com que esses deuses fossem vistos como seres humanos que tinham sentimentos, que tinham um tipo de desejo, que tinham um tipo de temperamento. De alguma forma, isso vai contribuir para quê? Para o processo de racionalização da cultura grega. Mas Marden vai contribuir por quê? Porque, pessoal, a cultura grega ela é marcada por dois momentos. O momento dos discursos narrativos, que eram os mitos, e o discurso argumentativo, que era o logos, né? Esse logos é o que, Marden? É a própria filosofia, é a própria lógica. O que é que eu quero que você entenda? Toda vida que a gente diz assim, contribuir, é porque você tem algo que dá para alguém ou para alguma coisa. Aí você diz está contribuindo. Só que essa contribuição dos mitos para o nascimento da filosofia é uma contribuição por quê? Porque eles precisavam explicar a realidade, a filosofia não vai aceitar e vai fazer o quê? Bater nos mitos. Essa contribuição é uma contribuição que vai gerar oposição da filosofia em relação aos mitos. E aí, a gente tem a alternativa correta, que é a D, 1, 2 e 3 estão corretas. Professor, por que a quarta está errada? Presta atenção. A quarta está errada porque diz, o mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico. Até aí tudo bem. Aí ele diz, devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos orientais. Mentira.
os gregos, eles não quiseram aceitar as ideias, a sabedoria que vinha do povo oriental. A filosofia é um acontecimento e um fato absolutamente grego, beleza? Vou responder duas coisas aqui para você, tá bom, ô Letícia? Não teremos intervalo, a gente vai puxar direto, porque então a gente não consegue terminar, tá certo? É muita gente para dar aula, são todas as disciplinas, né? E depois, o que é que seria a cosmogonia? Cosmogonia é um tipo, tá certo, de discurso narrativo, é um tipo de discurso mítico. Cosmologia, aí já tá ligada aqui ao naturalismo, certo? Essa tentativa de explicar a realidade dos naturalistas era também chamada, certo, de cosmologia. O que é a cosmologia? Observa que o sufixo da palavra está mudando. Enquanto aqui você tem gonia, né, que significa origem, princípio, aqui você tem logia. O que é que significa logia? Vem de logos, que é lógica. Beleza, Letícia? Segunda questão, ó. No último vestibular da UES, presta atenção. Eu vou sair da frente aqui do quadro. Patrícia, por favor, deixe a câmera no quadro, os meninos querem tirar foto. Ó, vou sair aqui de frente um pouquinho do quadro, tá certo? Aí vocês tiram aí a fotinha que eu vou apagar. No último vestibular da UES, tinha um tema, certo? Um tema de filosofia que tá no edital e que não tinha aparecido ainda, tá certo? Professor, que tema é esse? É o tema da filosofia da arte e da estética. E no último vestibular, nós tivemos uma questão sobre filosofia da arte e estética. Essa questão, ela envolvia o pensamento de um grande pensador contemporâneo chamado Walter Benjamin, tá bom? Quem fez o nosso curso S, eu não posso revelar esse segredo para todo mundo, né? Mas quem fez o nosso curso S sabe por que eu vou colocar e vou explicar essa questão dele que está aí no nosso TD, tá bom? Então vamos colocar o nome do rapaz, Walter Benjamin, certo? E aí eu quero que vocês lembrem-se de alguma coisa sobre o Benjamin. O que, professor? Eu quero que vocês lembrem que ele é um filósofo que vem de uma base marxista e que ele, Walter Benjamin, é um filósofo que participou da escola de Frankfurt, certo? O Benjamin, ele escreveu, entre outras obras, uma obra muito importante para a gente entender o sentido da obra de arte das propagandas na sociedade contemporânea, isto é, na sociedade do século XX. Marden, como é o nome dessa obra dele? Presta atenção, o nome da obra, ó, é A Obra de Arte, na época de sua reprodutibilidade técnica, certo? Então, essa obra do Walter Benjamin, que tudo é o nome do livrinho que ele escreveu, tá bom? Vai abordar como é que as pessoas passam a entender a obra de arte dentro do contexto de uma reprodução, de uma reprodutibilidade técnica. Isto é, no contexto de que, Marden? No contexto, presta atenção, do capitalismo. E aí ele vai dizer o quê? Pessoal, parem para pensar. Antes de uma obra de arte estar submetida à reprodução em massa, isto é, a uma reprodução técnica massificada que é possibilitada pela indústria capitalista, ela tinha uma outra conotação no mundo antigo, no mundo medieval e no mundo moderno.
essa obra de arte era vista, certo? Como uma obra, né? Ou como uma arte que era vista como extraordinária, certo? Para explicar essa característica extraordinária, quase mágica, certo? Da obra de arte, ou ainda quase que, como Benjamin fala, transcendente, certo? Elevada, certo? Benjamin diz que a arte, antes do capitalismo, ela possuía uma aura, né? A obra de arte, antes do contexto da sua reprodução técnica, ela possuía uma aura, né? Ou seja, ela era vista como sinônimo de algo absolutamente elevado, transcendente, algo absolutamente elevado aos olhos daquelas pessoas que contemplavam a obra de arte. Beleza? O que é que o capitalismo fez? O capitalismo, de uma forma ou de outra, ele tirou essa magia e essa transcendência da obra de arte. Ou seja, quando você tem uma reprodução em massa, quando você tem uma reprodutibilidade técnica, seja por meio da fotografia, seja por meio da tentativa de disseminar essas obras por meio do cinema, da televisão, essas obras elas acabam perdendo o seu caráter aurático. Essas obras acabam perdendo a sua dimensão de coisa elevada, transcendente, sublime, excelsa. E ela passa a ser vista como uma coisa normal. Antigamente, a obra de arte, ela me espantava. Quando nós contemplávamos a obra de arte meio que nos paralisava. No contexto da sociedade capitalista, o que acontece? As pessoas, elas olham para a obra de arte, e aí o que acontece? Elas percebem que essa obra de arte, nada mais, nada menos, é algo absolutamente normal, ou seja, elas não têm mais aquele espanto. Então isso é uma consideração que o Walter Benjamin ele traz para a gente. Presta atenção. Ele diz assim: com base no texto e nos conhecimentos sobre Benjamin, assinale a alternativa correta. Vamos lá no texto base. Ele diz assim, ó: em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Ou seja, a aura é a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Ou seja, é a aparição de uma coisa quase que extraordinária. Quando eu vejo uma obra de arte, eu percebo que ela tem uma dimensão que é quase transcendente, elevada, sublime. Eu paraliso quando eu vejo aquilo. Essa aura traz essa obra de arte para perto de mim, ainda que essa obra de arte, de modo algum, seja pensada por mim como algo que está perto das minhas possibilidades de representá-la. Imaginem aí, por exemplo, o Davi, imaginem a Pietà, que são esculturas que quando nós vemos, nós dizemos assim, rapaz, será que não foi uma máquina que fez? Não, foi um homem. Então aquilo está perto da gente, mas a gente se pergunta assim, está perto da gente, mas ao mesmo tempo as nossas capacidades de reproduzirmos aquilo ali são praticamente nulas, tá bom? Então é isso que ele está querendo dizer com a ideia de aura. Aí ele vem e diz assim, ó: observar em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Graças a essa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ou seja, graças a essas condições, a gente consegue observar que hoje o declínio da aura é constante. Por que é constante? Porque hoje a obra de arte, ela se pauta numa reprodutibilidade técnica, beleza? Aí ele termina dizendo: ele deriva de suas circunstâncias estreitamente ligadas à crescente difusão
e intensidade dos movimentos de massa. Olha aí, movimentos de massa, ó. Da onde é que ele tá pegando isso? Escola de Frankfurt, tá, galera? Presta atenção. Fazer as coisas ficarem mais próximas é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Ou seja, qual é o grande objetivo da obra de arte no contexto do capitalismo? É, de alguma forma, fazer com que essa aura ela seja, de alguma forma, declinada, diminuída. E quando isso é praticamente declinado, diminuto, o que acontece? Acontece um tipo de estreitamento da distância. Eu olho hoje para uma obra de arte e digo assim, eu não sou capaz de fazer, mas eu sei quem consegue fazer. A reprodução técnica, a reprodução industrial, a representação gráfica consegue fazer isso. Eu não preciso mais saber desenhar, basta eu saber operar um programa de computador que o meu desenho sai perfeito. Ou seja, a obra de arte perdeu a sua magia, o seu encanto ou a sua extraordinariedade, a sua magia. Para evitar falar todas essas palavras, ela perdeu a aura. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Benjamin, assinale a alternativa correta. Se liga, galera. Alternativa C. O declínio da aura decorre do desejo de diminuir a distância e a transcendência dos objetos artísticos. Ou seja, você torna esses objetos mais simples. Pessoal, quem é nosso aluno, né, do GIF sabe por que a gente está resolvendo essa questão do Walter Benjamin. Teve na última prova, né? Então, atenção para essas ideias que eu acabei de disseminar para vocês. Meu tempo está acabando e aí eu vou terminar só fazendo essa questão de número 3, que é sobre Maquiavel, tá bom? Depois eu dou o gabarito do TD para vocês. Lá pelo Instagram do GIFs a gente vai postar todos os gabaritos, tá bom, galerinha? E vamos fazer o sorteio para vocês, um sorteio muito bom. Mais uma vez, tem muita gente que ainda não deixou o seu like no nosso aulão. Então é importante que você deixe o like para fortalecer o nosso projeto. E se você também não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, tá bom? Faça isso aí para que nós possamos continuar a democratizar o acesso ao conhecimento e a um conhecimento de qualidade, beleza? Então vamos lá. Terceira questão. Considerando a passagem acima e o pensamento de Nicolau Maquiavel, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Vamos lá. Primeira afirmação, ó. Maquiavel consolidou a visão política dos filósofos medievais de uma natureza fundamentalmente boa da ação política, modernizando-a para adaptá-la ao contexto das disputas renascentistas. Professor, o que é que está errado aí? Maquiavel não consolida de modo nenhum a visão política dos antigos. O Maquiavel ele é praticamente um pensador que se opõe de modo radical aos pensadores medievais e antigos, que desenvolviam um negocinho, eu sendo você eu anotava, chamado de idealismo político. Marden, o que é o idealismo político? É você falar da política não como ela é, mas como ela deveria ser. Como é o nome disso, Marden? Idealismo político. Show de bola? Primeira afirmação falsa. Segunda, Maquiavel inovou ao propor a ação política a partir de uma moral não cristã. Até aí, verdadeiro. Maquiavel desenvolve uma moral que não tem nada a ver com o cristianismo. Esta política realizaria o bem da cidade e este bem não estaria ligado aos valores espirituais e éticos, mas ao jogo de poderes existentes. Absolutamente verdadeiro que diz a segunda afirmação. O Maquiavel, ele é absolutamente um pensador que se contrapõe, tá certo? Que se contrapõe a um tipo de ação política cristã. Ele quer uma ação política verdadeira, ele quer a política como ela é. E por isso, a ética, os valores espirituais, eles precisam estar fora da ação política. Eles precisam estar fora, por quê? Porque se eu quiser ser ético, eu não vou agir como eu devo agir, beleza?
Então, segunda afirmação, afirmação verdadeira. Próxima, Marde, olha só. A visão política dos filósofos medievais é absolutamente idealista, pois, ao vincular a ética e a política, os filósofos medievais, eles acabam pensando o homem como um ser naturalmente sociável. O que para Maquiavel era absurdo. Maquiavel diz que nós não somos seres sociáveis, nós somos seres que de uma forma ou de outra somos marcados pelo egoísmo e pela maldade, perfeito? Então a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, a gente já mata a questão. Alternativa D, vou comentar a última para a gente terminar a nossa aula. Maquiavel foi o primeiro a declarar que o bem e o mal não têm sentido na vida sociopolítica se forem abstratamente dissociados das relações ideais de poder. Tá errado, se forem abstratamente dissociados das relações reais de poder, tá bom? Por quê? Porque Maquiavel não defendia o chamado idealismo político. Ele defendia o quê, Marden? O chamado realismo político. Show de bola? Beijo no coração, galera. Torcemos muito por vocês. Fiquem ligados. A gente joga o resto do gabarito lá no Instagram do GIFs. Beijo no coração. Continue no nosso salão que tem muito mais conteúdo massa para vocês. Valeu, galera!